Oi, gente, esse aqui é o Nerdice Cristã e o objetivo desse canal é a gente trocar uma ideia sobre cultura e evangelho. Será que as duas coisas dialogam? Vamos tentar? Bom, hoje eu tenho que primeiro dizer pra vocês, me desculpa. Eu sei que fiquei um tempão ausente, eu sei que estou sem publicar vídeo há um bom tempo e eu peço perdão a você por isso. Eu estava tendo umas dificuldades com a edição por causa de um acampamento da igreja que eu estava organizando, que inclusive nos cedeu essa nova garrafinha aqui para compor o cenário do canal. E aí acabou que, bom, enfim, eu não consegui editar muitos vídeos. Esse mesmo está indo ao ar sem edição e eu peço desculpa a vocês. Eu também não sou muito bom editando, como vocês já devem ter notado pelos vídeos. E eu peço desculpas. É que realmente foi algumas dificuldades que eu tive, mas eu espero que no próximo vídeo a gente já possa estar voltando a editar, tá legal? Agora, eu queria falar com você um pouco sobre uma série que estreou na Netflix há pouco tempo, mas que ela é de uns 10, 15 anos atrás. E, bom, eu gostava muito dela, ela está na Netflix e muita gente está assistindo, então eu achei válido comentar um pouco sobre ela, que é The O.C., ou para quem via Old School no SBT, Um Estranho no Paraíso. Já ouviu falar dela? Eu acho que já, né? Ryan, Seth, Marissa, Summer, enfim. Talvez você se lembre desses nomes. A Marisa, inclusive, lembra um pouquinho uma certa chateação de algumas pessoas, mas deixa isso pra lá que é spoiler, né? Bom, o que tudo isso tem a ver? Eu quero falar com você sobre o que essa série significou, ou pelo menos sobre um plot geral dessa série, que eu acho que é uma das coisas mais legais pra gente pensar. Que é, no final das contas, a série é sobre adoção. O assunto da série é sempre adoção. É sobre como o Sandy Cohen, e pausa dramática para fazer uma observação, né? Tem uma coisa muito louca, né? Que é o fato de que o nome do pai é Sandy Cohen e o nome do filho é Seth Cohen. Sério, tipo, deve ter algum episódio em que eles explicam isso, mas eu não lembro desse episódio. Então, só assim, mano, por que os nomes tinham que ser tão parecidos? É muito complicado na hora de assistir. Tem horas que eu ficava muito na dúvida de ver, tipo, Sandy, Seth, sem contar que Sandy parece nome de mulher, né? Sandy, tá aí pra provar isso. Então, enfim, era uma coisa que não fazia muito sentido, mas deixa isso pra lá, né? Voltando ao assunto principal, vamos falar sobre o tema principal da série, que no final das contas é a adoção, né? O Ryan foi adotado pelo Sandy Cohen e pela esposa dele. E o que tem isso tudo a ver? Isso tem tudo a ver porque o Ryan estava numa situação de completa pobreza, de abandono. Os pais dele deixaram ele para trás. Na verdade, o pai dele estava preso. Ele é conhecido pelo Sandy na prisão. O cara estava preso, mas era menor de idade. E é isso. Ele está na pior situação possível. Ele é expulso de casa pela própria mãe. Ele está na pior situação possível. E quando ele está nessa situação horrível, o advogado dele vem, conversa com ele e presta atenção no detalhe de que o cara que veio falar com ele é justo o advogado dele, aquele que tem que livrar ele da justiça, que está querendo enjaulá-lo, colocá-lo na cadeia. O advogado dele vem, vê a situação dele e decide ajudá-lo. No início ele só leva para casa, no início ele só leva ele até em casa, aí a mãe dele expulsa ele de casa, ele leva ele para casa dele para no dia na segunda-feira entregar ele para custódia do estado. No final das contas, ele acaba adotando ele. A esposa mesmo concorda com isso, embora no início ela ficasse meio reticente. Ok, esse é o tema. E o que tem isso tudo a ver com o Evangelho? Acho que você já sabe onde eu quero chegar, não é? Bom, Deus nos adotou. De fato, Ele nos viu na nossa condição paupérrima e destruída, no ponto em que nós estávamos tão mal, mas tão mal, que nós realmente nos sentíamos abandonados. Nós realmente sentíamos como se tivéssemos sido deixados de lado. E nesse momento em que a gente estava deixado de lado, abandonado e se sentindo realmente jogado na sarjeta e com toda a culpa da justiça sobre nós, uma culpa justa, a gente merecia ser culpado, foi nesse momento que o advogado veio, se importou conosco e não só nos tirou da direção da justiça, diga-se de passagem, ele assumiu a justiça sobre si, mas ele também nos adotou como filhos. Nós de fato nos tornamos parte do mundo dele e ele nos colocou numa situação muito melhor do que a situação em que a gente estava antes. Não para simplesmente nos tirar do mundo, mas para nos apresentar algo muito melhor do que o mundo que nós conhecíamos até então. E é diante disso que eu faço meu comentário sobre The O.C. Tem algumas temporadas, a primeira temporada é legal, depois vai caindo um pouco, então não sei o quanto você vai querer ver isso no Netflix. Mas você pode assistir com certeza a primeira temporada, ela é maneirinha. E, bom, eu acho que ela tem algumas coisas bem legais para nos ensinar sobre essa questão de adoção. Eu lembro também, e agora eu vou dar um spoiler, então, spoiler alert, se você quiser
Sai do vídeo agora para não receber esse spoiler, mas é uma coisinha importante da série sobre o series finale. Então, é exatamente no último episódio, na última cena, eu acho. Faz tempo que eu vi, mas eu tenho quase certeza que é na última cena. Que é quando o Ryan decide adotar um garoto também, ou pelo menos você vê que ele está querendo ajudar um garoto que está em dificuldade, assim como ele era no início da série. Eu acho isso muito maneiro. Eu acho que é um daqueles pontos em que a gente percebe que a adoção que Deus fez sobre nós gera um resultado maior em nós ainda. Porque nós passamos a nos importar com outras pessoas, nós passamos a ter um pouco da mente de Cristo, porque somos adotados por Ele. Ele é o nosso Pai. E, bom, felizmente, a maçã não cai tão longe da árvore, não é? Então, de alguma maneira, a gente começa a se aproximar da mente dele e a se importar com pessoas como ele se importa. E é isso que o Ryan faz. Ele percebe que ele estava na situação daquele garoto, então ele pode ajudar aquele menino, por que não ajudar? E ele ajuda. E quando ele ajuda, ele faz a diferença na vida daquela pessoa. E eu tenho certeza que ele deu uma chance para aquele garoto. Então, a minha ideia é, assim como Deus nos adotou, que nós sejamos capazes de adotar outros. Talvez, é claro, você que está assistindo esse vídeo não tenha a capacidade de adotar nesse momento alguém. Mas eu estou falando sobre algo ainda além da adoção nesse sentido literal, sabe? Tipo, pegar para criar. Às vezes isso é maravilhoso. Na realidade, isso para mim é um ministério cristão. Mas, ainda que não seja possível realizar dessa forma, nós temos outras opções. Nós podemos simplesmente trazer pessoas para dentro da nossa casa, que nós podemos dar oportunidades a elas. Nós podemos ver aquele garoto lá da igreja que está precisando de um cuidado, está precisando de algum tipo de auxílio, e então estar junto com ele, ser uma figura especial na vida dele. Garotas, a mesma coisa. Podendo, às vezes, uma mulher mais velha poder cuidar de uma menina mais nova dentro da igreja. Que coisa maravilhosa isso não pode ser. Que bem isso não pode trazer para a vida dessa pessoa. Então, meu convite para você hoje é: adote. Cuide de pessoas dentro da igreja como Deus cuidou de nós. Ele nos viu no nosso pior momento e cuidou da gente. Que nós possamos cuidar de pessoas que precisam de ajuda. Esse é meu convite para você hoje e eu espero que na próxima quarta-feira a gente consiga ter um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Muito obrigado por assistir e por ter se mantido fiel a esse canal apesar da minha ausência, tá legal? Um abraço e que Deus mova os nossos corações a cuidar de pessoas. Valeu, gente.